E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Era para ser mais uma tarde arrastada de janela, até que o burburinho virou notícia de impacto. O craque do Flamengo assinou com o Timão. A informação percorreu os corredores do CT Joaquim Grava como um raio silencioso, daqueles que mudam temperatura de vestiário e reposicionam ambições. Em minutos, o que era especulação tomou corpo de realidade, documentos finalizados, apresentação alinhada e uma contratação que reposiciona o Corinthians no centro do noticiário esportivo de 2025, com a Fiel tentando decifrar o tamanho do salto competitivo que acaba de acontecer. Nos bastidores, a operação foi construída com paciência estratégica, leitura fina de mercado e uma combinação de elementos que pesam quando a decisão é grande, projeto esportivo claro, perspectiva de protagonismo imediato e um plano de carreira que extrapola o gramado. O Corinthians trabalhou com discrição, ajustando etapas de negociação, mapeando impactos técnicos e preservando o silêncio até o instante da canetada. Não houve leilão público, houve convicção, timing e um alinhamento que, quando aparece, costuma separar apostas de certezas. Em campo, o reforço entrega algo que o elenco vinha pedindo em voz baixa: peso em decisões. Craque não é apenas quem dribla o relógio, mas quem o controla. E o recém-chegado conhece a linguagem dos jogos grandes, legítima bola no pé sob pressão e sabe transformar uma posse acanhada em jogada de imposição. Traz refinamento no passe vertical, leitura da entrelinha e personalidade para assumir bola parada em momentos-chave, o tipo de detalhe que decide noite de mata-mata e sustenta pontuação em maratona de pontos corridos. No vestiário, a chegada reorganiza hierarquias sem quebrar a espinha do grupo. É o tipo de liderança que dialoga com os mais jovens, serve de escudo nas semanas turbulentas e estabelece parâmetros de treino que elevam a régua geral. O elenco ganha referência técnica e comportamental, um norte para dias ruins e um horizonte para dias grandes. Em times que almejam competir em cima, esse perfil vale tanto quanto um gol no último minuto. Taticamente, o encaixe projeta um Corinthians mais dominante em zonas interiores, com agressividade controlada no último terço. O craque pode iniciar por dentro, flutuar para receber de frente e acelerar a circulação quando a defesa rival fecha o funil. Em jogos de bloco baixo, a capacidade de encontrar linhas de passe curtas e acionar o corredor oposto dá ao time a variação que faltava. Em partidas abertas, a condução com campo à frente transforma transições em ataques de perigo imediato. A química com o restante do elenco promete multiplicar virtudes. Com um centroavante de referência para atacar a última linha, o novo reforço vira provedor de bolas limpas e segundo finalizador. Ao lado de pontas velozes, potencializa o facão por trás do lateral e abre o corredor para ultrapassagens do lateral do Timão. Com um meio-campista mais físico ao lado, ganha liberdade para pisar na área e aparecer como um homem surpresa, combinação que, no papel, equilibra estética e contundência. Há também impacto mensurável no curto prazo, ainda que o futebol resista a promessas fáceis. O Corinthians ganha volume de criação, amplia repertório de finalização e reduz a dependência de jogadas longas. A equipe passa a ter soluções para jogos amarrados, capacidade de virar placares, e principalmente, um nome que atrai marcadores e libera companheiros. É o efeito gravitacional do craque, o rival ajusta a defesa a ele, e o Timão passa a operar com vantagens contextuais. Fora de campo, a contratação mexe com a cidade. A arena tende a ferver, a média de público sobe, o ambiente ganha tom de espetáculo e a relação torcida-time se renova. O torcedor passa a chegar mais cedo, aplaudir aquecimento e viver de novo aquela expectativa de hoje tem coisa grande. O futebol tem dessas energias intangíveis que, somadas, pesam como uma vitória parcial antes do apito inicial. No plano de negócios, há reflexo direto em receita comercial, camisas, ativações, novos acordos e um tráfego digital que costuma oscilar em ondas quando um nome desse porte cruza a catraca. A narrativa do clube se fortalece, as propriedades de mídia ganham consistência e o calendário passa a comportar eventos que orbitam em torno do protagonista, coletiva, quadro tático, conteúdos exclusivos. Tudo isso alimenta um círculo virtuoso que o torcedor percebe no dia a dia.
A engenharia contratual, por sua vez, indica maturidade. Metas por desempenho ajustam risco e alinham ambição. Gatilhos por minutagem, bônus por objetivos coletivos e cláusulas de performance desenham um pacto de alta exigência: jogar, render, competir. O Corinthians protege o caixa, o atleta enxerga méritos e o vestiário absorve a mensagem de meritocracia esportiva. Quando bem calibrado, esse modelo transforma a pressão em gasolina. Do ponto de vista de cultura de treino, o reforço chega com a etiqueta de quem cobra e entrega. É o tipo de jogador que acelera a sessão técnica, intensifica jogo reduzido e faz do coletivo uma plataforma para aparecerem os detalhes: postura corporal no primeiro toque, leitura do segundo homem, tempo da ruptura. Num elenco que mistura juventude e experiência, a soma tende a produzir um ganho silencioso que, em semanas, aparece claro no campo. O recorte de 2025 encontra o Corinthians num ponto de inflexão: reconstrução com ambição. O clube já vinha ajustando rota, buscando estabilidade de desempenho e clarificando ideias para voltar a brigar no alto. A chegada deste protagonista não é atalho, é reforço de caminho. Comunica para dentro e para fora que o projeto mira resultados imediatos sem perder os alicerces de médio prazo: patrimônio, base, identidade competitiva. Calendário na mão, a comissão técnica sinaliza integração progressiva e foco no entrosamento. O objetivo é acelerar a linguagem do novo setor ofensivo sem sacrificar consistência defensiva. Minutos calibrados, microciclos ajustados e um plano de jogo que dá bola ao craque sem engessar os demais. É a velha equação dos bons times: ter protagonistas e manter o todo maior que a soma das partes. Há riscos, claro. Adaptação a um novo ambiente, a exigência da fiel, a comparação inevitável com o período anterior e a mira dos adversários que vão tentar neutralizá-lo desde o primeiro toque. Mas a estrutura montada, o desenho do elenco e a clareza de ideias da comissão técnica indicam que o Corinthians sabe o que está fazendo: blindagem na semana, treino qualificado e decisões técnicas pautadas por desempenho. A imagem que fica, por hora, é a da assinatura que muda a temperatura do campeonato. Camisa do Timão nas mãos, sorriso contido de quem entende o tamanho do palco e a promessa silenciosa que só os grandes conseguem sustentar: a de que, quando a bola rolar em Itaquera, o torcedor verá algo diferente. O Corinthians recoloca o pé no acelerador da própria história e, com esse movimento, reacende a chama competitiva que a fiel reconhece de longe. No primeiro treino aberto à imprensa, a cena resumiu o tamanho da contratação: cada toque do novo camisa do Corinthians arrancou reação da arquibancada. E não foi só pelo nome, mas pela nitidez do gesto técnico. Controle orientado, corpo sempre entre a bola e o marcador, aceleração sem desperdício de energia. A dinâmica do coletivo mudou em minutos. O time que antes precisava de 3 passes para chegar em condição de finalizar passou a encontrar brechas com um único movimento coordenado entre meia, ponta e o craque recém-chegado. A comissão técnica olhou e entendeu: a equipe agora tem uma referência de execução. A primeira conversa com a comissão foi direta, traçando metas de curto alcance e responsabilidades por fase de jogo. Com bola, liberdade para flutuar nas costas do volante adversário; sem bola, gatilho de pressão após passe forçado ao lateral. Não há romantismo tático, há desenho claro de funções. O novo protagonista sabe que, para brilhar na fase ofensiva, precisa ser a primeira barreira no início da recomposição. Essa mentalidade, quando parte do jogador de maior renome, geralmente contamina o elenco de forma positiva. O impacto nos treinos de finalização foi imediato. O Corinthians passou a trabalhar séries curtas de alta precisão, com ênfase no primeiro toque dentro da área e nos chutes de média distância com mínimo tempo de preparação. O novo reforço, acostumado a cenários de alta exigência, puxou a fila. Ao lado dos atacantes de lado, simulou jogadas repetidas, infiltração no facão, passe entre linhas e batida cruzada. A bola não precisa viajar tanto quando a ideia está ajustada, e isso encurta o caminho entre construção e gol. A bola parada ofensiva ganhou outro estatuto. Não apenas por um batedor confiável, mas pela variação. O Corinthians treinou cantos curtos para atrair a primeira linha de marcação e acionar cruzamentos no segundo pau, além de faltas com bloqueios coordenados para liberar o cabeceio do zagueiro mais forte.
O craque tem leitura para decidir se bate direto, se coloca na segunda trave ou se busca a bola rasteira para quem vem de trás. São detalhes que, em jogos encardidos, valem pontos. Há uma mudança perceptível na condução das transições defensivas. Antes, o time retrocedia em bloco e só pressionava na intermediária. Agora, com um líder técnico que reage rápido à perda, o Corinthians tenta encurtar o campo, forçar erro e recuperar a posse ainda no terço central. Isso exige coordenação fina entre os volantes e o meia que fecha o lado da bola. O novo reforço, com experiência em jogos grandes, dita o tempo do bote, pressiona quando a cobertura, temporiza quando a linha ainda está se recompondo. No vestiário, o discurso é de responsabilidade compartilhada. O craque deixou claro que não veio para ser salvador, e sim parte de um projeto competitivo. Conversou com os mais jovens, valorizou a base, elogiou o trabalho dos que sustentaram o time em momentos turbulentos. Essa postura baixa a poeira de qualquer ciúme competitivo e estabelece um pacto: todos entregam, todos colhem. Quando a figura mais midiática assume esse tom, reduz-se o ruído e aumenta-se a entrega. O calendário de 2025 impõe maratona que não perdoa improviso. O Corinthians precisa de elenco profundo e rotas de vitória distintas. Com um novo protagonista, o time passa a ter plano A, B e C no último terço, infiltração curta para quebrar linhas, inversão rápida para atacar o lado fraco e chute de média distância para destravar retrancas. Em pontos corridos, isso evita empates repetidos. Em mata-mata, é o detalhe que separa classificação de eliminação. Os adversários já estudam antídotos. Alguns tentarão dobrar a marcação e cortar a linha de passe interior, outros optarão por pressão alta para reduzir o tempo de decisão do craque. A resposta do Corinthians será a alternância de alturas de bloco e o uso de um segundo organizador mais baixo para criar superioridade numérica na saída. Se a primeira pressão adversária for vencida, o campo se abre para a aceleração que o novo reforço domina como poucos. A relação com a torcida tende a entrar naquele ciclo virtuoso que potencializa desempenho. Casa cheia, aquecimento com aplausos, expectativa que aumenta a valentia nos duelos divididos. A atmosfera da arena, em noites grandes, costuma funcionar como um jogador a mais. E com um protagonista capaz de transformar o primeiro drible em combustível para 60 mil vozes, o efeito psicológico sobre o rival é real, começa no apito e não termina enquanto houver bola disputada. No departamento de performance, a integração foi planejada com minúcia. Carga progressiva, controle de minutagem e monitoramento de microlesões para não pagar pedágio no calendário. O craque entende que a temporada se ganha em blocos, e não em um único jogo. Por isso, aceitará sair mais cedo quando necessário, trocar de faixa para reduzir impacto de choques e adaptar o volume de sprint às demandas do adversário. Jogar bem é também saber quando não forçar o limite. A comunicação externa do clube trata a contratação com assertividade. Sem euforia vazia, sem promessas que comprometam o processo. O discurso é competitivo e realista. O Corinthians quer subir patamar, jogar bem e competir por títulos. A chegada do craque é ferramenta para isso, não um fim em si. Essa narrativa protege o vestiário, alinha a expectativa da fiel e coloca a pressão nos trilhos certos, a cobrança por desempenho coletivo. Dentro do campo, um ajuste discreto potencializa tudo, a aproximação curta entre meia e lateral do lado forte para criar triângulos que isolem o craque em duelos favoráveis. Quando ele recebe com o corpo orientado, duas opções aparecem: a parede curta para a tabela e a bola cavada para o corredor. Se o marcador adianta, vem a condução e o corte para dentro. Se recua, há espaço para progressão e chute. É a matemática simples dos grandes, oferecer sempre duas saídas boas. Não se trata apenas de criar, mas de competir em alta intensidade em todos os contextos. Em estádio grande, com gramado rápido, o Corinthians terá mais posse e paciência. Em campos mais pesados e jogos de imposição física, o craque ajustará raio de ação para jogar mais próximo do 9, com menos metros para percorrer e mais impacto na área. Versatilidade é palavra-chave, e ela está presente no repertório do novo protagonista. As primeiras entrevistas internas revelam alguém que conhece a dimensão do escudo.
Ele fala sobre responsabilidade, menciona a força da fiel e evita comparações vazias com ídolos do passado. Promete entrega e silêncio nos dias de polêmica. No futebol brasileiro, onde o extracampo pode desorganizar semanas, esse perfil é ativo valioso. O Corinthians precisa de foco, e foco se treina, se comunica e se pratica. O capítulo que começa a ser escrito tem um traço essencial: identidade. Não basta ter um craque, é preciso que ele seja a expressão máxima da ideia de jogo. Se a equipe conseguir traduzir em campo aquilo que se vê no papel, intensidade sem perder controle, coragem sem abandonar equilíbrio, protagonismo sem descuido defensivo, a contratação deixará de ser manchete para virar fundamento. E é aí que nascem as temporadas inesquecíveis. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A apresentação oficial na Arena marcou um compasso de expectativa que há tempos o clube não vivia. Camisas nas arquibancadas, bandeirões tremulando e um corredor humano que ligou o túnel ao gramado como um abraço. Quando o novo protagonista pisou no campo, a reação foi menos de surpresa e mais de confirmação. O Corinthians escolheu o caminho do protagonismo, e o craque, o palco onde costuma entregar. Os primeiros minutos de bola rolando no jogo-treino fechado revelaram a assinatura técnica que a comissão mapeou na prancheta. Aproximação curta, passe progressivo, aceleração na medida. Em 2 jogadas, ficou claro que o time ganhou um farol nas horas de neblina. A mesma jogada que antes terminava em cruzamento forçado agora encontra o passe que quebra linhas e deixa a finalização limpa. A comissão técnica tratou de acelerar o entrosamento com microtarefas específicas. Sequências de 3 contra 2 em corredores laterais, rondos direcionais para orientar corpo e olhar, e repetições de virada de lado para atacar o espaço cego do adversário. O craque, habituado a ritmos altos, absorveu e devolveu em intensidade, pediu bola, corrigiu o posicionamento e liberou companheiros para que a engrenagem girasse com fluidez. No desenho de jogo, o Corinthians passou a alternar alturas de bloco com mais naturalidade. Quando precisa respirar, reca um passo e atrai pressão para liberar o contra-ataque fulminante. Quando precisa se impor, adianta a linha e deixa o craque de frente para a última linha, onde sua tomada de decisão costuma ser cirúrgica. O efeito prático é um time menos previsível e mais dono do roteiro. Nos bastidores, o impacto já se converte em parâmetros de treino. A intensidade do aquecimento subiu, o nível de concentração durante a preleção aumentou e as conversas entre setores ficaram mais técnicas. Não há mais margem para jogadas de porcentagem baixa quando se tem um jogador que transforma a média em excelência. A régua cresceu, e o grupo entendeu o recado. A liderança silenciosa do reforço aparece em detalhes. Ele é o primeiro a chegar ao campo, o último a sair, e entre uma sessão e outra conversa com os jovens, pedindo ousadia com responsabilidade. Cobra quando precisa, incentiva na medida certa. O vestiário, que já tinha hierarquia, agora tem uma referência competitiva que empurra a curva de desempenho para cima. A relação com a torcida retoma a química das grandes noites. A arena vira caldeirão quando há alguém capaz de acionar o grito que fica preso na garganta. Um drible que rompe o gelo, uma inversão que muda a paisagem do ataque, um chute que carimba a trave e avisa o goleiro que a noite será longa. O torcedor reconhece o sinal e responde com pulmão cheio, transformando o ambiente em vantagem. Na comunicação externa, o discurso do clube é firme, ambição com responsabilidade. O Corinthians não vendeu uma ilusão, assinou um compromisso de performance. Com o craque, a margem de erro diminui e o teto sobe. A mensagem para o vestiário é cristalina: competir por títulos é consequência de processo bem executado, e processo, agora, tem um acelerador de elite. No campo das métricas, os primeiros recortes internos já apontam um ganho de posse útil no terço final, aumento de passes progressivos e redução de perdas em setores sensíveis. Mais importante que o número é o contexto: o time passou a finalizar em condições mais favoráveis, com menos adversários entre a bola e o gol. Isso não garante resultado, mas aproxima o Corinthians das vitórias que constroem campanhas. A estreia oficial, cercada por holofotes, terá peso simbólico.
Não é sobre um lance de efeito, é sobre encaixar as peças em velocidade de competição. O plano é simples e exigente: acelerar sem perder controle, arriscar com critério e impor a ideia antes do adversário ditar o ritmo. O craque sabe ler esse tipo de noite, em geral, escolhe os momentos que machucam. Se há um ponto de atenção, ele está no equilíbrio entre a sede por protagonismo e a disciplina coletiva. O Corinthians não pode girar exclusivamente em torno de uma estrela, por mais brilhante que seja. A força do projeto está em fazer do craque o amplificador de um sistema, não o atalho. Essa linha tênue, quando bem trilhada, é o que diferencia boas contratações de mudanças de patamar. O elenco, por sua vez, ganha um efeito colateral positivo: a competição interna sobe um degrau. Quem joga ao lado quer acompanhar o ritmo, quem começa no banco enxerga uma porta aberta pela meritocracia dos treinos. A médio prazo, isso se converte em banco forte, partidas decididas pelos que entram em um grupo menos dependente de escalação única. Em 2025, com calendário exigente e rivais fortalecidos, a chegada desse protagonista recoloca o Corinthians entre os centros de gravidade do futebol nacional. O clube não apenas sinaliza ambição, como oferece ferramentas para sustentá-la. É a combinação que, quando acontece, vira temporada referência, identidade de jogo, elenco com alternativas e um líder técnico para momentos de decisão. O apito que abrirá a nova fase tem mais do que simbolismo. Ele testará a prontidão de uma ideia e a capacidade de um protagonista de ser a síntese dela. Se o Corinthians mantiver a disciplina tática, a fome competitiva e o foco semanal, a contratação deixa de ser manchete e vira fundamento de campanha. A arquibancada já entendeu o enredo, agora é transformar expectativa em pontos. No fim, fica a sensação de que a assinatura foi só o primeiro capítulo de uma história escrita com gramática de alto nível. O Corinthians colocou em campo uma convicção e, com ela, reabriu uma porta que leva às grandes noites. O craque sabe o caminho, o elenco tem as chaves e a fiel, como sempre, é a luz do trajeto. A bola vai rolar, e o Timão escolheu fazer dela sua melhor palavra. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.